Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação pela BTC e no episódio de hoje é dia 5 de agosto de 2021 e falaremos sobre várias aquisições que rolaram recentemente, Quinto Andar, Localweb, Pets e Nubank realizando aquisições. Também vamos falar sobre aportes com a Omi, Instacarro e Único. Por fim, IPOs que podem sair ou saíram recentemente. Aqui a gente vai falar de Saint-Marché, que está buscando seu IPO, e Raizen, que acabou de fazer com bastante sucesso. Antes da gente começar, vou pedir para você que está acompanhando a gente pelo YouTube se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dar aquela curtida se você acha que o conteúdo vai ser bom para você, ou se quiser esperar a curtida até o final também, se quiser colocar antes também já ajuda a gente, né? E você que está no podcast, através do BTC Cast, também vale a pena dar uma olhada no YouTube e lá você pode interagir com a gente dando sugestões de notícias, de assuntos que você pode colocar através dos comentários. Coloca lá que a gente certamente dá uma olhada para incluir nos próximos episódios. Bom, vamos lá, vou apresentar aqui minhas queridas colegas que estão me acompanhando no episódio de hoje. Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem? Olá, Habib, olá, Camila, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma semana. E é um prazer aqui, nessa semana, a gente começando o nosso curso de GBT, né? É sempre gostoso começar o curso, que a gente tem muito prazer em dar aula, e é muito gostoso ver o quanto os alunos se desenvolvem com ele. Pois é, a gente tem mais uma leva aí das turmas do General Business Program, né? E se você tem interesse em se desenvolver, né? Agora a gente já começou o curso, né? Infelizmente, mas a gente vai abrir, claro, as inscrições em breve para o primeiro semestre de 2022. Mas a gente está com outros cursos que você pode aproveitar para se desenvolver com inscrições abertas. Então, se você tem interesse em se desenvolver no mercado financeiro, entender tudo sobre assuntos importantíssimos para alavancar sua carreira em private equity, bancos de investimento, fundos de investimento, conheça o General Finance Program, nosso curso voltado para isso, trazendo temas de renda fixa, renda variável, derivativos, montagem de carteiras, e também aproveite para se inscrever no nosso curso de opções, o Options and Hedging Strategies, para quem já está mais avançado aí no mercado financeiro e quer se especializar nessa parte de opções, tá? Então aqui alguns cursos com inscrições abertas, e agora também vou apresentar que é a Camila Ferreira, nossa instrutora de marketing, especialista em marketing digital aqui da BTC. Fala, Cá, tudo bem? Oi, Habib, oi, Mayara, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e alunos, estou feliz de estar aqui mais uma semana e vamos que tem muita notícia para analisar hoje. Pois é, bastante notícia também. E além dos cursos de finanças, a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de modelagem, né? Então, você que quer brilhar no Excel, aprender tudo sobre produtividade na ferramenta e criar modelos voltados para a gestão de negócios e finanças, conheça também o Excel Plus Business Program. Todos esses cursos você vai encontrar no nosso website, btcompany.com.br. Bom, agora então vamos para as notícias, meninas. Vamos lá que tem bastante coisa para a gente falar hoje. E a primeira notícia, aqui dentro do bloco de aquisições, né? O pessoal saiu comprando. Parece um supermercado, viu, pessoal? Esse negócio de empresa hoje em dia. Vamos lá, essa é do Valor Econômico e o título é o seguinte: Quinto Andar compra a empresa de crédito imobiliário Ata Franchising. Cá, esse aqui eu achei interessante, né? Mas talvez não tenha muita novidade. Então, queria que você comentasse um pouco desse movimento da Quinto Andar, que eu acredito que você já esperava. Vamos lá. Realmente, Habib, eu achei que foi uma aquisição óbvia, né? Então, a Quinto Andar comprou essa empresa, que é a Ata Franchising, líderes no segmento independente de crédito imobiliário. A Ata Franchising, hoje ela tem uma rede de 113 franqueados que oferecem serviços e produtos financeiros. E o destaque é crédito habitacional, com mais de 1.500 imobiliárias e consultores autônomos em todo o país, tá? Eles também têm um produto que chama-se Home Equity,
que é o refinanciamento imobiliário. Ou seja, se você quer tomar um empréstimo, você pode usar o seu imóvel em garantia e conseguir taxas de juros mais acessíveis, tá? Como eu disse, é uma aquisição óbvia e natural pelo Quinto Andar, dentro de um mercado que está super aquecido. Então, olhando um pouco para o portfólio de Quinto Andar, eles começaram oferecendo serviço, né, de aluguel de imóveis, depois eles ampliaram ali o portfólio para compra e venda, e agora estão pisando ali, né, na área das fintechs, competindo diretamente com players como Loft e Creditas, tá? Então, a gente tem que entender que o mercado está super aquecido, está recebendo muito aporte, né? O mercado está bastante capitalizado, então essas aquisições acabam se tornando um processo comum para suportar e abarcar todo o crescimento acelerado dessas startups, né? Que eu nem sei mais se posso chamar assim de startup. Nessa mesma linha, né? Vou lembrar aqui que a Loft comprou em julho deste ano uma fintech, a Crédito Pago, para ampliar essa frente financeira, e essa Crédito Pago faz operações de aluguel sem fiança no país, então vai ali competir de frente com a Quinto Andar nessa parte, né, de operações de aluguel. E Acreditas, em janeiro deste ano, comprou a Bcred, que é uma plataforma digital de crédito imobiliário a juros reduzidos. Ou seja, a Bcred também faz esse serviço de home equity, que é exatamente um serviço que a própria Acreditas já desempenhava no mercado, tanto que dentro desse âmbito de empréstimos, o primeiro serviço que a Creditas começou a oferecer para o mercado, dentro da linha de empréstimos, foi o próprio home equity. Então, vamos ver, né? O mercado está aquecido, tem mercado para todo mundo e é um mercado em extrema expansão. Mas vamos para a próxima notícia, que tem bastante coisa para comentar também. Pois é, Cá, só ainda para finalizar nesse ponto do mercado imobiliário, né? As empresas estão recebendo muito aporte. E a Quinto Andar, eu acredito, né? A gente tem uma porrada de alunas lá na Quinto Andar, então um abraço para todo mundo aí fazendo um ótimo trabalho. Eles têm ainda uma vantagem interessante, que é a diversificação de portfólio, não atuando apenas em compra e venda, mas, claro, o principal deles, até o aluguel. Isso se conecta com uma conjuntura recente aí, né? Tivemos ontem a reunião do Copom, né, que é o pessoal lá do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne a cada 45 dias, ou trabalha a cada 45, não, tô brincando, viu, pessoal? Deve trabalhar bastante, né? Não sei, não acompanho, mas deve trabalhar bastante. Enfim, ontem definiram pelo aumento da taxa básica, né, a meta Selic, em 1 ponto percentual, ou para quem é mais ligado ao mercado financeiro, 100 pontos base, né? Enfim, e isso tem bastante relação com o mercado imobiliário, né? A subida na taxa de juros costuma desestimular o mercado imobiliário. Então, a gente precisa ficar atento aí a esse tipo de movimento. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Próxima aqui, Cá, como você comentou, né? Mais uma aquisição interessante aqui, esse mercado você acompanha bastante, e essa eu peguei do Brasil Journal. Localweb compra Octadesk e estreia no Conversational Commerce. Aí vai ser o seu trabalho, cara, de explicar o que é esse negócio, hein? Mas vamos lá, analisa como foi essa aquisição feita pela Localweb. Então, Habib, muito legal, né? Então, a Localweb comprou a Octadesk, que é uma empresa de SaaS, por 102 milhões de reais, né? Atualmente, essa empresa tem 2.500 clientes e registrou uma receita anual recorrente de 25 milhões de reais. Na minha opinião, essa aquisição faz parte, né? Faz muito sentido, né? Por conta da estratégia da Localweb de construir uma one-stop shop de soluções para e-commerce, né? Se você analisar o portfólio da Localweb, trata-se de um portfólio bem interessante. Por quê? Tem soluções para construção, hospedagem de sites e também uma plataforma bem robusta de e-mail marketing. Então, faz total sentido em plugar ali a Octadesk, que oferece toda essa parte de chatbots e marketing conversacional, tá? Para complementar todo esse portfólio. Por quê? Hoje, né, fazer transações, vendas via WhatsApp ou os messengers das redes sociais, como Instagram e Facebook, fazem super sentido, né, nas vendas online no varejo hoje. Pois bem, lembrando que a Localweb já estava olhando, né, para esse setor de marketing digital e tentou recentemente fazer uma aquisição, né, a da RD Station, mas acabou perdendo a venda para TOTVS, que levou a RD por 1,8 bi de reais, tá? Mas deixando o inbound marketing de lado e falando um pouco sobre esse mercado de chatbots e marketing conversacional, eu vou explicar para vocês mais ou menos, né, como que ele funciona. Vamos ver, né? Chatbot, ele pode ser aplicado em várias situações, mas eu vou colocar aqui duas grandes dores que esse mercado está endereçando, tá? Primeiro
à frente de pós-venda. Então, a gente tem vários benchmarks importantes de mercado, como o Zendesk, Intercom, empresas essas que desbravaram essa dor de ter que trazer soluções inteligentes e automatizadas para atender o cliente. E por que que isso é importante? Imagina o seguinte, essas empresas que estão ali no seu processo de crescimento acelerado, né, uma das premissas de crescimento, né, e agregação de valor da empresa é conseguir escalar a receita, o valor de empresa, sem que necessariamente tenha que se escalar a operação, né, o número de funcionários da sua empresa. Então, métricas como receita por funcionário ou revenue por employee acaba sendo bastante relevante. Beleza, né? Então, do pós-venda, a gente também tem uma outra parte que a gente chama de conversational marketing, né? Apesar de ser chatbot, é uma solução totalmente diferente para endereçar uma dor diferente. E é diferente por quê? Imagina assim, né? Que eu estou lá acessando o e-commerce e tem um chatbot para eu tirar dúvidas de produtos, para ajudar a fechamento da venda e tudo mais. Então, né, para questões de geração de demanda, geração de leads, faz super sentido, tá? Ainda mais com empresas com integração com WhatsApp, Facebook, Instagram, que eu já citei para vocês. Nesse mercado, uma das empresas referências para mim é a Drift lá nos Estados Unidos. Então, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre esse segmento, olha lá o site da Drift e depois comenta aqui com a gente o que vocês acharam, tá? Falando um pouco de Brasil, esse mercado de conversational marketing, ele está segmentado da seguinte maneira. Tem empresas que atuam para grandes empresas, né, empresas com porte maior, e pequenas e médias empresas, tá? Hoje, quem domina empresas de grande porte é a TakeBlip, que é, inclusive, uma das empresas referências em soluções para WhatsApp corporativo, tá? A Octadesk, ela decidiu abocanhar uma outra parcela do mercado, né, atendendo pequenas e médias empresas. Por quê? Porque eles viram que essas empresas tinham um desafio enorme. Por quê? Porque eles não têm atendimento 24/7. Então, esse tipo de solução de chatbot pode ajudar a capturar o máximo de valor possível e fazer o fechamento de vendas, mesmo que você não tenha ali uma pessoa, né, do outro lado fazendo todas essas interações. Então, para fechar aqui, eu achei muito interessante essa aquisição para a Localweb, parabéns para o Fernando Cirne, né, e todo o quadro de executivos da Localweb. A questão de chatbots, ela é imprescindível hoje para as vendas, essa parte de WhatsApp corporativo, ela veio para ficar, né? É uma solução que todas as empresas já estão integradas e já estão utilizando. E um segundo ponto que eu queria comentar sobre a Localweb é que a Localweb, né, a empresa brasileira, teve uma importante participação aqui no Brasil. Por quê, né? Importar esse tipo de software, de marketing, essas coisas, é difícil, né, para pequenas e médias empresas. Por quê? Porque o dólar, né, acaba sendo uma barreira para a aquisição desse tipo de serviço, fora todos os impostos de importação desse tipo de serviço. Então, a Localweb, né, quando a gente começou a olhar para esse aumento do dólar, teve um papel primordial aqui, né, para oferecer essas ferramentas de marketing e soluções de cloud para essas empresas conseguirem, né, alavancar seus negócios. Então, é isso, né? Vamos para a próxima notícia, que tem bastante coisa para analisar ainda. Vamos lá, mas é muito interessante a parte do marketing conversacional, né? E como ele ganhou relevância nos últimos anos, né? Em relação a esse toque pessoal no atendimento ao cliente, né? Saindo talvez um pouco apenas do inbound marketing, né? Então a gente tem uma ferramenta adicional ao marketing que hoje é bem relevante, tá? Inclusive o live marketing, que a gente já falou em episódios anteriores, então confira também os episódios anteriores. Bom, vamos para a próxima notícia, né? Aqui falando de um mercado bem interessante que a gente fala com uma certa frequência, que é o mercado pet. Então peguei uma notícia do Neofeed. Pets compra Z-Dog em um negócio de mais de 700 milhões de reais. Essa aquisição foi relevante aí, apesar de a Pets ter participado de algumas aquisições recentes, né? E se colocando aí como uma grande líder no mercado pet, né? Como é que você viu essa aquisição? Ótimo, vou mandar um abraço aqui para o José Carlos, que foi quem indicou a notícia. Ele não só é ouvinte, nosso alumni, e ele também trabalha na Pets. E ó, pensando em empresa, acertou, porque eles estão muito bem de estratégia. Então vamos ver aqui. Lá em março, o presidente da Pets já tinha dado uma entrevista que ele falava que eles queriam ser reconhecidos como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025.
que boa parte desse plano já estava bem encaminhada, mas que eles precisariam fechar alguns gaps para conseguir consolidar essa plataforma. E realmente esse movimento tem tudo a ver com a fala dele, estão fechando um ótimo gap aí com a compra da Zidog. Para quem não conhece a Zidog, ela é uma empresa de artigos premium para pet, foi fundada em 2011. No ano passado, já teve um faturamento de 125 milhões de reais e estava com uma expectativa esse ano para quase dobrar isso, para chegar em 230 milhões de reais em vendas. Sendo que, depois da aquisição, já com algumas sinergias, a expectativa para o EBITDA deles desse ano é de 22 milhões. E eles têm um portfólio de serviços e produtos que vai além do que talvez o que a gente conhece, assim, para quem fala, já conheço a Zidog, já vi o stand deles em algum lugar. Eles não vendem só coleira, brinquedo, roupinha, não só para pet, mas também para os donos dos pets. Eles têm outras 3 frentes bem interessantes que eles seguem aqui. Uma delas é o fato de que eles estão super bem posicionados no cenário mundial. Eles ainda não são grandes, mas 30% das vendas já vêm de fora. Eles fabricam na China e eles distribuem para quase 50 países. Então, na Europa, eles fazem venda através de e-commerce e eles já inauguraram em maio um centro de distribuição lá na Holanda para fazer a distribuição dos produtos que eles vendem por lá. Nos Estados Unidos, eles têm uma loja física em Nova York e eles têm 2 centros de distribuição. Um na Carolina do Norte, que é ali pertinho da loja física, e o outro lá do outro lado, na Califórnia. A segunda frente interessante deles aqui é o Zinal, que a gente até já comentou aqui antes. É o app deles, é o serviço de delivery deles, que foi lançado em 2019 e tem produtos não só deles mesmos, mas também de terceiros. Já atende 11 cidades e tem 30 dark stores para fazer o apoio do delivery. Em 2020, o app faturou 28 milhões de reais, que foi mais ou menos ali 1/5 do faturamento, mas se juntar as vendas pelo site deles, eles têm mais ou menos 59% de vendas que vêm da parte de digital. E aí, por fim, né, a outra frente aqui interessante, que eles estavam trabalhando para, em outubro, inaugurar uma fábrica de alimentos para animais, a Zidog Kitchen, né? Então, diversificando bastante. A Pets fez a compra de 100% do negócio, ainda está sujeito à aprovação do CAD, mas a princípio seria pago 715 milhões de reais pelo deal, sendo que 615 milhões seria à vista, 87% em ações, o restante em cash, e 100 milhões, que faltaria para fechar ali o valor do deal, seria pago em cash daqui 5 anos. Os fundadores da Zidog, eles vão permanecer na operação, então a Zidog vira uma unidade de negócios dentro da Pets e eles vão continuar gerenciando ela, e também vão ajudar a consolidar a presença nos canais digitais, no mercado global, dos 2 business agora, né? Os demais sócios, eles já saem da operação. Então, interessante aqui, porque eu falei que, né, a Pets está muito bem. Desde o IPO da Pets, que vai fazer 1 ano no mês que vem, agora em setembro, as ações deles já valorizaram 63%. E eles estão avaliados já em mais de 9 bilhões de reais. E, né, com essa compra aí, só mostra que eles continuam acertando na estratégia. Aliás, quando eles anunciaram a compra, as ações deles já subiram. Ou seja, né, a opinião não é só minha, o mercado também gostou. Então, a Pets, ela vai trazer a parte de grande capilaridade, distribuição física que eles já têm para a Zidog, né? Então, isso é óbvio, eles têm lojas muito mais espalhadas, né? Então, vai ter muito mais PDV agora vendendo a marca. Mas também, pelo lado da Pets, eles ganham uma baita de uma ampliação de portfólio de produtos, presença internacional também, e uma boa alavanca digital para eles. Além de trazer expertise de gestão de marca, desenvolvimento de produto exclusivo, sourcing, tecnologia e também, né, você está ali num patamar mais premium dentro desse segmento. Além de tudo, a Zidog tem também uma rede de distribuição para pequenos pet shops que a Pets também pode se aproveitar com essa integração das duas. Ou seja, né, ótima compra dos 2 lados, espero que Pets continue crescendo e, né, para os donos de pets aqui, ficamos felizes com esse portfólio.
Pois é, e agora mirando a expansão global, hein? A Pets está querendo o mundo aí dos pets, então vamos acompanhar esse movimento. Bom, para finalizar a parte das compras aqui, né? Vou pegar uma notícia da Forbes e a gente retoma aqui com a K no assunto sobre conversas automatizadas agora, né? Então, vamos lá. Nubank compra a plataforma norte-americana de conversas automatizadas Juntos Global. E aí, Ká, como que foi essa aquisição? Do que se trata essa Juntos Global? E aí, então, todo mundo olhando para o mercado de chatbots e automatização, né, dessas conversas de atendimento dos seus clientes, porque, como eu falei na última notícia, super importante para a escala da empresa. Então, a Nubank anunciou a sua quarta aquisição em pouco mais de um ano ali, tá? Então, vamos fazer um Vale a Pena Ver de novo, né? E quem foram essas empresas que a Nubank adquiriu? Então, a mais recente foi Isinvest, e teve a Cognitec e a Plataforma Tech, que foram consultorias de software, tá? E essa quarta aquisição é dessa Juntos Global, que é uma plataforma norte-americana de conversas automatizadas, né? O nome parece brasileiro, mas é Juntos Global. Muito interessante. O Nubank tem hoje 40 milhões de clientes, então é muito cliente para fazer atendimento, tá? Então, um dos valores principais da marca é fazer, de fato, um atendimento humanizado, né? Fazendo uma coisa super personalizada, e sempre foi um grande diferencial da marca. Então, faz bastante sentido, né, para a estratégia de expansão e globalização do Nubank, tá? A Juntos é uma empresa que foi fundada em 2010 e é focada no nicho de conversação entre bancos e clientes. Então, é um software super nichado, né? O que faz mais sentido ainda para a realidade do Nubank. Além de oferecer, né, uma plataforma para gestão e monitoramento de todas as interações realizadas. Ou seja, com essa plataforma, você consegue ir para um nível de personalização muito mais interessante. Então, assim como a própria notícia fala, essa aquisição vai ajudar o Nubank a continuar essa expansão global, oferecendo esse atendimento humanizado que é tão importante, que a própria Cristina Junqueira citou ali na notícia, né? Então vamos ver qual que vai ser, tô esperando qual que vai ser a próxima aquisição do Nubank, para onde que eles estão indo, né? Porque essa de chat e marketing conversacional ali, tá todo mundo já de olho, né, Habib? Pois é, né? Eu quero ver como que a Nubank vai manter, né, esse pilar, né, uma vantagem competitiva no caso do Nubank, que é o seu atendimento personalizado, uma equipe bem forte, né, de atendimento ao cliente, que foi uma das alavancas do crescimento do Nubank, né? Eles mesmos admitem a força dessa parte, né, do seu modelo de negócio. Muito legal. Bom, vamos para o próximo bloco aqui falando sobre aportes, né? Então, muitos investimentos aí, né? O pessoal trazendo bastante dinheiro para algumas empresas no Brasil. E eu vou começar com uma notícia do Brasil Journal, que a Má vai comentar aqui para a gente. O Mi levanta 580 milhões de reais e prepara a IPO nos Estados Unidos. Aqui a gente está falando do segmento de software, mas vamos lá, o que a Umi está preparando para a gente aqui? Boa! Então, para quem não conhece, a Umi é uma startup que faz software de gestão, ou seja, ERPs. Ela começou inicialmente focando em pequenas e médias empresas, tem já 70 mil clientes no portfólio e assinaturas que vão de 50 a 2 mil reais por mês. Mas assim, se fizer uma média, o ticket médio deles está ali mais ou menos em 300 reais. Eles eram um modelo comercial interessante. Eles fazem os franqueados deles fazerem parcerias com contadores. Aí os contadores disponibilizam a carteira de clientes deles e ganham uma comissão em cima da mensalidade do cliente. Agora, na pandemia, eles tiveram que rever um pouco essa estratégia de foco inicial em pequenas e médias empresas, porque essas vendas acabaram estagnando, e aí eles começaram a fazer um esforço comercial mais forte para ir nas empresas médias, com faturamento entre 10 e 200 milhões de reais. E agora, esse esforço funcionou muito bem, eles já têm mais de 30% da receita que vem desse tipo de empresa. O problema é que eles acabaram entrando num segmento que já era atendido pela TOTVS, pela Lynx, pela SAP. Então, eles tiveram que construir alguns diferenciais. Primeiro de tudo, eles oferecem um software que é 90% mais barato.
Até aí, né, a gente fala, nossa, troco na hora, mas quem já trocou de ERP sabe a dor de cabeça que é, e fala, olha, pode ser de graça que eu não troco. Então, eles falaram, a gente sabe que ser 90% mais barato é bom, mas para essas empresas eu tenho que oferecer algo a mais para convencer com que eles troquem o sistema. E aí eles convenciam o cliente, trazendo maior simplicidade e um nível maior de automação. Eles falam que o sistema deles não é fechado no servidor da empresa. Ele tem algumas integrações que possibilitam conectar com o ecossistema do cliente. Aí agora, né, como a gente está falando de aportes, eles levantaram 580 milhões de reais numa rodada de série C para poder traçar 3 objetivos principais aqui. Primeiro, fazer expansão, segundo, M&As, e terceiro, crescer o portfólio para serviços financeiros. Então, detalhando um pouquinho melhor aqui. A parte de expansão vai ser puramente comercial. Eles querem triplicar a equipe e dobrar a rede de franquias deles para, no próximo ano, atingir 160 unidades. O plano deles é de sair desses 70 mil clientes que eu comentei e fechar o ano com 100 mil clientes. Mas já falaram que querem bater a meta ali de 1 milhão de clientes nos próximos anos. A segunda parte são M&As, então simplesmente eles vão olhar para o mercado e procurar players que ofereçam soluções tanto para a jornada do consumidor quanto para novos produtos. E a terceira alavanca aqui de crescer o portfólio em serviços financeiros. Interessante é que eles querem ampliar o que eles já oferecem, então eles têm hoje conta digital, alguns produtos de crédito, por exemplo, antecipação de recebíveis, empréstimo parcelado, empréstimo com imóvel em garantia. Então, eles querem ampliar esse número de serviços, mas eles querem também entrar em pagamentos. E aí, eles fizeram aqui uma comparação de inovação aqui muito interessante. Eles falaram que com as mudanças recentes na regulação do setor financeiro que o Banco Central está trazendo, você hoje, por exemplo, consegue fazer um pagamento com um QR Code direto no software de ERP da empresa, e aí o dinheiro cai na conta da empresa. Então, o sistema que a gente estava acostumado com players padrões em pagamentos já está voltado um pouco para software também. Então, possibilita juntar os 2 mercados. Por que ele acha interessante juntar esses 2 mercados? Porque na parte de serviços financeiros, você tem um crescimento rápido de receita, mas a sua receita tem uma fidelidade muito baixa. Agora, no mercado de softwares, você tem totalmente o contrário. O crescimento é mais devagar. Só que uma vez que você conquista o cliente, aquela receita é recorrente, você tem alta fidelidade dos seus clientes. Quando você junta os 2 e coloca pagamentos e software numa jornada só do consumidor, você consegue ter crescimento com velocidade alta e uma receita mais fidelizada, mais recorrente. Então, juntando os 2, você teria o melhor dos 2 mundos ali. Achei super interessante essa análise deles. E eles falaram que querem fazer o IPO? Sim. Eles falaram que hoje tem um tamanho legal para fazer um IPO no Brasil, mas que a intenção deles é crescer um pouco mais, ganhar mais mercado nessas empresas médias e, nos próximos anos, fazer, então, um IPO nos Estados Unidos. Adorei o plano deles, achei super interessante. É um mercado difícil de competir mesmo, esse mercado de empresas médias que eles estão entrando, até porque nas pequenas, normalmente, você consegue vender o primeiro ERP da empresa, você não precisa vender uma troca, que é uma dor de cabeça muito grande. Mas estou contando aí, então, com o crescimento deles e curiosa para o IPO. Pois é, eu também tô, mas esse assunto, né, a gente trabalha bastante, principalmente essa mudança, né, dos softwares internos nas aulas de estratégia, quando a gente fala sobre vantagens competitivas e comentamos sobre o switch costs, né, o custo de mudança, isso pode ser modelado e deve ser analisado dentro das empresas, mas parece que a Umi aí está com um plano bem agressivo aí de conseguir ultrapassar esse switch cost. Vamos acompanhar, né, e ver se realmente esse plano do IPO sai, né? Vamos para a próxima, diga, Márcia. O switch cost de ERP talvez tenha, quer dizer, talvez não, né? Tem o custo da plataforma, tem o custo da implementação e dos testes, talvez você contrate um terceiro para te ajudar a fazer isso, mas assim, o custo de doril que você tem, de dor de cabeça, olha, se eu for modelar, é o maior de todos. Pois é, não, isso é realmente complicado, você mexe com todos os dados da empresa, né? Tem uma série de problemas aí que você pode encontrar.
E na hora de analisar a redução de custo no eventual novo sistema, isso deve ser colocado no papel para ver o retorno desse investimento, porque o investimento é altíssimo e não só financeiro, como a Ara colocou. Muito bom. Vamos para a próxima notícia, aqui de aporte também. Eu peguei uma do Neofeed. Instacarro capta rodada de 115 milhões de reais e engata expansão. Essa daqui eu peguei para dar uma analisada, pessoal, porque é um mercado que a gente tem falado bastante, né? Então, é um mercado que está razoavelmente aquecido. E eu usei o serviço da Instacarro, vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Mas antes disso, Maiara e Camila, né? Curioso, porque quando a gente dá uma olhada em notícias, reportagens e pesquisas falando sobre tendências geracionais, né? O que que a gente vê? Millennials, geração Z, são a geração do desapego, né? Do direito de uso ao invés da propriedade. O que é muito curioso de observar, que a gente acabou de falar do quinto andar, né, e da expansão nas vendas e compras de imóveis, a Loft, que a gente falou recentemente, expandindo para caramba, e esse mercado de automóveis, compra e venda também, muito, muito forte. Então, esse negócio da geração do desapego aí, eu tenho algumas dúvidas, viu, pessoal, se isso realmente se aplica, porque esses mercados estão crescendo muito. Vamos acompanhar, né? Mas, enfim, Instacarro, né? Vamos dar uma olhada, né? A notícia, né, fala desse aporte de 115 milhões, que corresponde a um valor maior do que o que já foi aportado até hoje na empresa, né? Eles já tiveram aportes 4 rodadas, totalizando 100 milhões de reais. Então, foi mais do que todo o valor somado até então. O que que faz a Instacarro, né? A Instacarro é basicamente um leilão virtual. É o consumidor que tem interesse em vender o carro, vai lá, aguarda uma proposta, né, feita por esse sistema que a Instacarro tem e outras empresas do mercado, e vende o carro, né? E no caso recebe o dinheiro no mesmo dia, né? E como que é o modelo de negócio, né? Como que a Instacarro ganha dinheiro? A empresa fica com um FII da venda. Eles colocam na notícia de 3 a 6%. Eu tenho minhas desconfianças quanto a esse FII, porém é o que está lá na notícia. Diz que transacionou mais de 1 bilhão de reais, né, em valor de transações de veículos, né? Bom, eu usei o sistema, né? Enfim, vou contar um pouco o que aconteceu. Eu fui lá com o meu carro que eu queria vender e a loja da Instacarro ficava no estacionamento de um supermercado, o que é uma coisa bastante conveniente, né? Nem todas ficam, mas algumas ficam, né? Bastante conveniente, meio feio, tá? Mas é inconveniente, é bastante conveniente, né? No caso, porque já está lá no estacionamento, é fácil para eles, é fácil para quem vai usar. Legal. Fui lá, fui atendido. Eles fazem uma vistoria no carro, tirando centenas de fotos, dando uma analisada no veículo. Isso leva cerca de 1 hora, mais ou menos, né? Foi o que levou comigo. E aí chega a parte do leilão, né? Então eles pegam essas fotos, alimentam o sistema, entram em contato com centenas ou milhares de revendedores de veículos no Brasil inteiro e o pessoal começa a dar os lances, né? E aí, claro, vai depender do estado do carro, etc. O que costuma acontecer é que você tem um certo pênalti em relação a um valor que você venderia para um particular, né? Isso é comum, né? E o leilão tenta fazer com que esse valor seja otimizado, mas geralmente não, né? Então é comum, comigo aconteceu com outras pessoas, aí um valor cerca de 8 a 10% abaixo da tabela FIP, né? Então é para quem quer vender logo e pegar o dinheiro na mão, né? Beleza. Recebeu a proposta, foi mais ou menos esse valor de redução. Falei, beleza, tô topando, porque eu não quero ter mais trabalho com esse negócio. E fui, fechei o negócio, falei que aceitava. Nesse momento, eu tive que ir até o cartório. Então, você tem que ir até o cartório, não tem jeito, viu, pessoal? Não tem como fugir dessa parte burocrática. Fui até o cartório, fiz a documentação na hora, voltei até o estacionamento e aí o negócio foi realizado. E alguns minutos depois, o valor do carro estava na minha conta corrente, né? Então, de fato, acontece, né? Isso não só com o Instacarro, mas com outras do mercado, como, por exemplo, a Creditas, né, que acabou de adquirir a Volante, que faz um serviço bastante semelhante, agora dentro da divisão Creditas Auto, né? Então isso acontece lá dentro dessa divisão. E chegando no Brasil, a Cavac, né, que a gente analisou recentemente também, é a empresa mexicana, a unicórnio, que está chegando com esse modelo de negócio, né? Então, é um negócio que tem, acredito que tem um valor aí pelo seu modelo de negócio, né? E esse FII aí a gente tem que analisar dentro do modelo também.
E agora, um outro ponto legal dessa notícia é que eles informam que existe um desejo de alguns usuários de comprar outro carro, né? Eles estão indo vender, mas querem comprar outro carro. Com isso, o CEO comenta da ideia de adicionar um novo produto que seria a venda de veículos dentro da plataforma. Então, eles estão trabalhando nessa expansão, esse aporte certamente vai dar uma velocidade para isso, e futuramente também, como já é de se esperar, a adição de produtos de financiamento, garantia, né, produtos financeiros atrelados ao carro. É um mercado de altíssima competição, né? Então a Creditas vindo forte, a Kavak forte, tem outras empresas que atuam com esse tipo de modelo, né? Então vamos acompanhar o mercado que está quente, né? E com bastante competição, o que pode ser muito agradável aos usuários, né? Vamos acompanhar. Bom, vamos para a próxima notícia, pessoal. Aqui ainda falando de aportes, né? Essa é a última notícia deste trecho, né, do nosso episódio de hoje, também do Neofeed. O título é Único torna-se unicórnio com aporte de 625 milhões de reais de SoftBank e General Atlantic. Então, Caio, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aporte na Único. Muito bom, Habib. E nasceu mais um unicórnio no Brasil, né? Estamos com uma taxa de nascimento de um por semana, pelo menos, e a gente tem que agradecer a SoftBank por tanta generosidade e de estar investindo tanto no Brasil. Só para vocês terem uma noção, essa semana a SoftBank assinou um belo cheque de 1,3 bilhões de reais em 3 aportes no Brasil. Um deles, a Mar já comentou que foi da OMI, e esse agora que a gente vai analisar, que foi o da Único, tá? Então, eles receberam um aporte de 625 milhões de reais, né, liderado pela SoftBank General Atlantic, se tornando, né, o mais novo unicórnio. Não sei se vocês sabem, mas a Único era até o ano passado chamada de Acesso Digital, e eles decidiram de mudar o nome, né, no último aporte, né, no ano anterior, porque ficava mais facilmente de pronunciar por falantes da língua espanhola e inglesa, e assim facilitaria também a sua expansão internacional, tá? A empresa ela oferece umas ferramentas bem interessantes, por exemplo, ferramentas de biometria facial, que ajuda a proteger a identidade de usuários em algumas transações online, por exemplo, em e-commerce, né, que está super bombando agora na pandemia, e solicitações de crédito. Já a segunda frente do portfólio é composta por uma plataforma que é para as pessoas do RH das empresas, ou seja, eles ajudam a agilizar toda a contratação remota de funcionários, tá? Esse foi é um serviço mais novo, né? Faz 3 anos que eles lançaram para o mercado e eles ajudaram a mais de 500 mil admissões aí no mercado, com serviços de assinaturas eletrônicas de documento, entre outras tantas, tá? A empresa, né, diz ter impedido mais de 900 mil fraudes, né, nesse primeiro semestre de 2021. Gente, é muita fraude mesmo. Então, isso ajudou que as empresas que contratam seus serviços a evitar um prejuízo de 22 bilhões de reais. Então, a Único tem ali um papel super importante para essas empresas de tecnologia, né, que fazem esse tipo de transação. Então, na minha análise, né, então eles têm um potencial de crescimento fantástico, né, não é à toa que eles chamaram a atenção da SoftBank desde o ano passado, sem contar com essa parte de sistema de prevenção à fraude, né, que com tanta fintech surgindo, eles não vão ter problema em achar clientes por aqui, não é mesmo, Habib? Pois é, né? E é um negócio interessante com altíssima tecnologia. E eu fico um pouco chateado de saber que eles estão dando apelido para tudo que é tipo de tech, né? Então tem o ID Tech, pô, podia chamar só de tech, entendeu? E já tá bom demais porque é uma empresa com um modelo de negócio também bem interessante, alta tecnologia, né? De identificação digital bem legal e usado aí no e-commerce e vários outros modelos de negócio, inclusive empresas de locação de veículos que usam esse tipo de tecnologia, né? Enfim, é bem, bem interessante e mais um unicórnio para o Vale Encantado aqui no Brasil. Muito bom. Bom, vamos para o último bloco do BTC Journal de hoje, falando sobre os IPOs. E aqui, então, cara, eu quero falar sobre um IPO que ainda não aconteceu, não sei se vai acontecer, mas que é interessante da gente comentar. Saiu uma notícia recente no Valor Econômico e o título é o seguinte: Saint-Marché se prepara para ir à bolsa e renegocia dívidas com bancos, né? Então, Saint-Marché está querendo ir para a bolsa. Ainda não temos prospecto, mas
a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns números, mas cá, vamos lá, o que você viu da notícia? Vamos lá, Bibi, porque olha, tá difícil aqui, viu? O Seu Marché hoje ele tem 21 lojas, além do Empório Santa Maria, né? E registra o terceiro ano de prejuízo consecutivo, tá? Então não tá fácil para o Seu Marché. Eles, né, tiveram uma melhora em 2020, né? Porque a pandemia fez com que todo mundo procurasse alimentos e tal, então a rede de supermercados teve destaque. E aí, né, nos resultados, mostra que teve um aumento de 23% na receita operacional líquida. Então, eles saíram de 657 em 2019 para 810 milhões de reais em 2020. Então, foi um crescimento expressivo, foi, né? O momento do mercado ajudou? Com certeza, tá? Porém, eles estão acumulando um prejuízo bem significativo, né? De um pouco menos de 10, mais ou menos 10,4 milhões de reais. É relevante ainda, mas pensa que eles já melhoraram muito, né? Esse prejuízo acumulado, porque em 2019 esse prejuízo estava em 37,2 milhões e em 2018 estava em 51,6. Então eles estão ali, né, brigando para melhorar os resultados para conseguir fazer essa abertura de capital, tá? Então eu acho que é um movimento natural eles tentarem melhorar esses financials da empresa para conseguir um pouco mais de fôlego na operação. A própria Ernst Young, né, que foi a empresa que auditou, né, os resultados financeiros, eles concluíram assim, que tem uma expectativa razoável quanto à continuidade operacional do Saint Marché, tá? Eles citam algumas medidas já implementadas e que estão em andamento, mas eu tenho um pé atrás em relação a isso. E você, Habib, o que você acha? Pois é, cara, vamos lá, o que aconteceu aqui? Eu fui dar uma olhada, né, procurar o prospecto, ainda não tem, né, enfim, eles ainda não começaram, vão fazer essa proposta ainda, e queria ver os resultados. E às vezes é um pouco mais difícil, né, de encontrar resultados de empresa na internet quando não tem capital aberto em bolsa, que é o caso, do Saint Marché. Então fui dar uma caçada, tal, e no Diário Oficial a gente encontra resultados de uma porrada de empresas, né, e estava lá Saint Marché. Ela atende pelo nome de Hortus Comércio de Alimentos S.A., tá? Então, ali a gente tem um grupo, né? Então, Saint Marché é uma das unidades, tem o Empório, que a Ká comentou, e também o Italy, né? Olha só que curioso, né? Tudo dentro do mesmo guarda-chuva. E ali tem os resultados dos 3 anos, que provavelmente é um dos documentos de base aí que os analistas de mercado estão usando para ver como que está a situação do Saint Marché, né? Então, como a Ká comentou, né, o ano de 2020, 810 milhões de reais de receita líquida no consolidado e esses 10,4 milhões de prejuízo, né? Mas olha só que curioso, né? Quando você vai lá no balanço, você consegue observar o lucro antes do resultado financeiro. E é positivo. Em 2020, de 43,5 milhões, em 2019, de 24 milhões. Então, aqui a gente consegue observar que tem uma despesa financeira altíssima que contribui para esse prejuízo, né? Então, no caso de 2020, mais de 67 milhões de reais indo para o ralo das despesas financeiras. E aí eu fui dar uma olhada no balanço, né, para ver o endividamento, né, porque isso é bastante relevante. E quando a gente vai para o passivo circulante, tem mais de 200 milhões de reais em empréstimos e financiamentos, né? Para uma empresa desse tamanho, é um valor muito alto, né? E como é passivo circulante, é dívida que está a vencer em menos de 12 meses. Então, aqui é um perigo, né? Por isso que a Ernst Young colocou que existe uma possibilidade razoável de continuidade, mas não a certeza de continuidade. Por isso, eles estão correndo contra o tempo, muito provavelmente, para o IPO para poder reduzir esse endividamento, que está bastante relevante, e eventualmente negociando com bancos para dar uma pedalada nessa dívida, que vai ser muito importante. Então, aqui é um trabalho importantíssimo que o CFO tem que fazer para tentar colocar essa dívida para longo prazo, se possível, né? E fazer um belo de um roadshow, um PPT magistral aí para convencer os investidores e tentar reduzir essa dívida, porque operacionalmente o negócio consegue se sustentar, mas não com esse nível de endividamento, né? Pelo menos foi o que eu consegui observar aqui no balanço. Então, cá, concordo plenamente aí com você. Vamos acompanhar,
né? Enfim, tem bastante gente que gosta do Saint Marché, eu acho o mercado bastante bonito, mas acho que poderia trabalhar aí melhor a sua precificação para os queridos usuários. Bom, vamos para a última notícia, e essa daqui é um IPO que fez bastante barulho, hein, pessoal? Essa daqui fez bastante barulho, porque foi o maior IPO aí dos tempos recentes na B3. Brasil Journal, Raizen sai no piso e vale 76 bilhões de reais na estreia, né? Então, é o maior IPO da Bolsa esse ano e um dos 5 maiores da história do mercado de capitais brasileiro, né? Levantou muito dinheiro, né? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor da Raizen, né? A Raizen, ela surgiu em 2011 como uma joint venture, né? A Mayara, ela esclarece isso magistralmente nas aulas de estratégia sobre as alianças estratégicas, né? A joint venture é uma das formas de aliança que as empresas podem fazer para fortalecer seu crescimento, desenvolver novos negócios e assim por diante. A joint venture é uma aliança entre a Shell, que é a gigante holandesa aí de combustíveis, e a Cosan, e elas têm cada uma 50% do negócio, né? Agora, claro, entrou a IPO, então teve uma mudança aí na participação das empresas. É uma empresa, a Raizen, né, responsável por produção de etanol através das usinas de cana-de-açúcar da Cosan, né? E essa divisão é o que é chamada divisão Raizen Energia. E a outra divisão, a Raizen Combustíveis, é responsável pela distribuição de combustíveis através dos postos da Shell. Então vamos lá, o que a Raizen tem, né, dentro aí dos seus ativos, né? São 26 parques de bioenergia, basicamente usinas de cana-de-açúcar, a grande maioria no Sudeste. Bastante foco no interior de São Paulo, então Piracicaba, Araçatuba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, enfim, uma porrada de usinas de cana-de-açúcar. E na parte de combustíveis, são mais de 7.300 postos Shell no Brasil e mais de 1.300 Shell Select, né, a lojinha de conveniência, também fica para a Raizen. Eles são responsáveis, pessoal, por 40% da produção global de cana-de-açúcar certificada. É muita coisa. E além do etanol, também produz açúcar, e é o maior produtor do mundo de açúcar, né? No IPO, agora realizado, né, essa semana, captou 6,9 bi, e a expectativa lá no prospecto, que eu pude analisar, era de 5,8 bi. Então, até que surpreendeu mesmo saindo no piso. Chegou a um valuation de 76 bi, né, deu uma subida depois. E qual que é a ideia, né? Qual que é o user of procedures lá do prospecto? Ou seja, para que eles vão usar essa grana toda que entrou, né? 80% do valor captado vai para a construção de novas plantas, 5% vai para aumento de eficiência das plantas atuais e o restante, 15%, para melhorias na parte logística, né? E a logística é um dos pilares do crescimento da empresa. Então, qual que é a ideia aqui para o crescimento da Raizen em uma empresa já gigantesca? A expansão, né, da cadeia de valor e logística integrada, né, isso é inclusive uma das vantagens competitivas da Raizen, né, que é a verticalização e a logística integrada entre toda a parte de produção de combustível, né, toda a melhoria ali na produção da cana-de-açúcar, álcool, etc., e o transporte, a verticalização da cadeia até a distribuição. Então, isso é um ponto de vantagem aí da Raizen em relação aos concorrentes. Outro ponto que é interessante é a escala, né, o tamanho da produção e a tecnologia. A tecnologia que é uma vantagem competitiva enorme, principalmente por um aspecto que está sendo bastante falado no mercado, que é o etanol de segunda geração, ou E2G. Esse etanol de segunda geração é a raspa do tacho do etanol da primeira geração, né? Então, como que funciona, né? A cana-de-açúcar vai lá, processo, né? Utiliza toda a energia ali da cana-de-açúcar, produz o etanol, e aí sobra bagaço de cana, palha, enfim, uma série de coisas que sobram, e a Raizen desenvolveu a tecnologia para utilizar essa sobra para a produção do etanol de segunda geração, né? Então, aqui a gente tem a tecnologia aliada à parte ambiental, ESG, etc., né? E a produtividade também. Bom, vamos lá, os financials, né? Os financials da Raizen, só uma coisa que eu esqueci, né? Eles também têm como interesse estratégico aumentar a presença das lojas de conveniência. Então, isso é um dos outros pontos que eles colocaram ali no prospecto. Vamos lá, pessoal.
A Raízen é a quarta maior empresa em faturamento no Brasil, né? Excluindo os bancos, aqui a gente tem Petrobras, JBS, Vale e Raízen. Isso aqui segundo um estudo feito pelo Valor 1000, lá em 2020. Mas é a quarta empresa em faturamento. 114,6 bilhões, B de bola, pessoal, bilhões de reais em receita no fechamento de março de 2021. Aqui a Raízen, ela utiliza o calendário da plantação, hein, pessoal? O calendário da cana. Então, o ano fiscal, ele começa em 1º de abril. Então, o fechamento do ano foi 31 de março, receita, né, com fechamento 31 de março de 2021, 114 milhões. Teve uma queda aí de 5% em relação ao ano anterior. Vamos lá, lucro bruto, 8 bi, isso dá uma margem bruta de 7%, né? Bem apertada, mas convenhamos que é um valor razoável aí de 8 bilhões de lucro bruto. Uma margem EBITDA de 6% e um lucro líquido de 1,5 bi. Né? Então, margens apertadas, típicas, né, de um segmento de alto custo de produção, mas bastante estável, tá, pessoal? Então, não é uma empresa que corre o risco, pelo menos a princípio, de quebrar ou dar prejuízo no curto prazo, tá? É uma empresa bastante estável nesse sentido. Tem uma dívida líquida, né, de aí 14 bi, pelo que eu coloquei aqui, anotei aqui os valores, e uma alavancagem de 2,1, né? Ou seja, uma relação dívida líquida EBITDA, né? Dívida líquida sobre EBITDA de 2,1. Teve um pequeno aumento em relação a 2020, né? Que foi de 1,9, mas ainda assim é bastante razoável, né? A alavancagem, dado que pela necessidade de altos investimentos, né? E custos fixos e muitos ativos, né? É uma estrutura de dívida muitas vezes é interessante. E isso também contribui para o retorno sobre o investimento. E o índice que eles usam, que a Raizen gosta de calcular para informar os investidores sobre retorno, é o ROACE. Né? O que é o ROACE? ROACE é Return Over Average Capital Employed, né? O retorno sobre o capital empregado médio. Né? O ROACE, ele é um índice que relaciona o EBIT, que é o lucro operacional, com o capital empregado médio, que é a relação entre ativos operacionais e passivos operacionais. Muita gente que faz o GBP, conhece a gente, analisa bastante o ROIC das empresas, né? A diferença básica do ROACE para o ROIC é que ao invés de usar o NOPAT, que é o caso do ROIC, o lucro, né, líquido após o lucro operacional após impostos, é utilizado o próprio EBIT, né, o lucro operacional. Então seria essa uma diferença aqui dessa análise. Bom, esse foi o resultado da Raízen do ano fiscal de 2021 e agora os investidores vão aproveitar os frutos de todo esse resultado, né? E vale acompanhar o retorno dessa tecnologia do etanol de segunda geração. Isso é uma melhoria operacional fantástica através de uma tecnologia nova dentro da produção de combustíveis. É bem legal. Bom, e essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje. Então, queria muito agradecer. Mayara, muito obrigado de novo pela participação. Obrigada, Habib. Obrigada, Camila. Obrigada a todos os ouvintes por nos escutar sempre. Vejo vocês, então, na semana que vem. Um abraço. Obrigado, Mai. Obrigado, Camila, também pela participação. Muito obrigada, Habib. Obrigada, Mayara, a todos os nossos ouvintes. E vamos ver o que nos espera na semana que vem. Pois é, obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. E semana que vem voltamos para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.